Fala jogador, tudo bem? Pecém aqui para mais um vídeo do nosso canal. Jogador, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aquela build de PVP do monge que está destruindo o campo de batalha. Muita gente já conhece, meu objetivo aqui é mostrar com a gameplay de fundo para vocês terem uma noção, não somente para vocês copiarem a build, mas sim para vocês terem uma noção de jogabilidade, tá, dessa build. E eu vou dar os meus pontos para que o que eu tô vendo que tem muito monge que consegue desempenhar bem, mas tem monge que não consegue desempenhar. Então, para aquela pessoa que está jogando de monge e não sentiu a força da build, fica nesse vídeo até o final que você vai entender e talvez você consiga desempenhar o que a build propõe para você, tá? Quero primeiramente agradecer também ao Golkin, porque ele que gravou a gameplay, ele já tinha a build toda montada, ele gravou a gameplay, passou o vídeo pra gente fazer esse vídeo aqui, trazer esse vídeo com qualidade, com essa gameplay de qualidade para vocês. Só quero deixar uma ressalva que nas essências lendárias que eu vou passar para vocês, o golpe místico, ele vai ter uma essência lendária da mão secundária onde ele fica invisível, e o Golkin ele não tinha essa essência lendária, então, mas a build dele tá perfeitinha. Isso daqui mostra que essa essência lendária ela não faz tanta diferença, tá? Então eu vou deixar até a essência lendária que ele está utilizando, é a única essência que, ao meu ver, dá para ser mudada. Se tiver alguma outra essência que também dá para mudar, deixa já aqui nos comentários. Aproveitando, não deixa de deixar aquele likezão boladão. Compartilha com os seus amigos monges, com a galera de monge que você conhece, com aquele seu amigo que talvez não está desempenhando, porque você dá, além daquela força no canal, você ajuda o seu amigo para você, quando cair na partida com ele, ele carregar, porque o monge está muito forte. Vamos pro vídeo. Jogador, a gente começando aqui, entrando na linha das habilidades, nas habilidades a gente vai ter, né? A gente vai ter o golpe místico, tá? O 7 estrelas, o escudo zen e a palma explosiva. Na linha do ataque básico a gente vai ter os punhos trovejantes. Os punhos trovejantes a gente quase não vai utilizar. A gente vai utilizar ele mais ali por um pequeno momento de você talvez querer se aproximar de alguém, se caso você não tenha o golpe místico. Então ele vai ser como se fosse mais um dash. Do resto vai ser tudo voltado para as habilidades. A gente conversando sobre o golpe místico, que é aquela habilidade que você vai startar a fight ou você vai utilizar para sair, mas o ideal seria para startar a fight. Você vai ter nas essências lendárias, para compor essa habilidade, o ombro ou a mão secundária. O ombro, o intuito do ombro aqui é você ter uma taxa de evasão, tá? Quando você entra, o que seria aquela taxa de evasão, né? É a sua esquiva, né? O quanto os inimigos podem errar de ataques em você. Então, e você vai ter como a mão secundária, a correta que todo mundo está utilizando, né? É a do você entrar invisível, do golpe místico te deixar invisível, e a do Golkin, que também deu muito bom por ele não ter essa de deixar invisível, de aumentar a quantidade de dashes do golpe místico que ele também estava utilizando, tá? Então, se caso você não tenha de invisibilidade, você pode fazer essa transição aí para aumentar a quantidade de dash, como o Golkin na própria gameplay de fundo tá mostrando. Então você entra com o golpe místico. Após o golpe místico você vai ter a ativação do escudo zen, que para o escudo zen você vai utilizar na mão primária, tá? A essência que vai fazer com que você fique com um escudo flamejante e você tenha você fique, como é que a gente pode dizer mesmo? Você fique imune, perdão, esqueci da palavra. Você fique imune à repulsão, tá? Então o foco da mão primária para o escudo zen é isso. Só que você tem que ter um porém, você tem que lembrar disso. Quando você ativa o escudo zen, você automaticamente sai da invisibilidade do golpe místico. Então, na ativação do escudo zen e do 7 estrelas, você já tem que estar na proximidade para soltar a palma explosiva. E, falando do 7 estrelas, a gente vai trabalhar com o peitoral e com a outra mão primária, que vai ser o quê? Vai fazer com que o 7 estrelas se transforme num efeito benéfico
e a mão o peitoral vai fazer com que o 7 estrelas proque a palma explosiva. Quer dizer, o próprio 7 estrelas que você está ativando, ele vai fazer com que ele que vai estourar a palma explosiva nos inimigos. Então a importância de você utilizar a palma explosiva com os 7 estrelas ativo é muito grande, porque é ele que vai fazer a explosão da palma explosiva. E falando da própria palma explosiva, a gente vai ter como essência lendária o capacete, a calça e a mão secundária, aonde no capacete você vai ter um aumento, né, de cargas da palma explosiva. Então, de vez de você soltar ela uma vez, você vai soltar ela 2 vezes. Na calça, você vai aumentar o dano da palma explosiva. Então, você vai ter um aumento de dano da palma. E a mão secundária, que é o bicho, que é o top ali, né? Você vai fazer com que, quando você solte a palma explosiva, além de você ficar se teleportando entre os inimigos ou propriamente num inimigo que você tá ali tentando matar, você fica inatingível. Então isso é o grande diferencial dessa build. Entrando na linha de 7 verdes, a gente vai trabalhar com 4 soturnos, não tem como, porque soturno ele vai aumentar a sua taxa de sua chance de crítico com o dash. Então o soturno ele é core para build. E aí você vai ter monges trabalhando com 4 vigaristas. Para quê? Para você ter um aumento maior de resistência, porque o monge ele é muito frágil quando ele está fora da palma explosiva, ele morre com muita facilidade. Se você não tiver uma taxa boa de evasão e se você não tiver algo para te segurar, que seria os 4 vigaristas, você vai morrer com facilidade, porque apesar de tudo, você tem um time ali que você vai tomar aquele dano, tá? E alguns monges que têm uma resistência melhor, que têm uma taxa de evasão maior, eu já vi trabalhar com 2 vigaristas e 2 vitus para aumentar a duração de efeito benéfico. Porque o efeito benéfico ele é um ponto muito importante para essa build, para você ter o maior tempo tanto do escudo Zen quanto o maior tempo dos 7 estrelas. Quanto mais tempo você tiver, você consegue ali estar ativando a palma explosiva. Então a duração de efeito benéfico é muito importante nessa build, tá? Na linha de gemas lendárias é uma coisa muito pessoal e a gente sabe que é um custo muito alto. Então, eu vou sempre direcionar para esse tipo de personagem, para esse tipo de build, gemas lendárias de ataque, tanto de 1, 2 ou 5 estrelas, tá? Mas eu vou dar um adendo especial para a gema lendária Firmamento. Por quê? Parece que a Firmamento foi criada para essa build, porque você ganha aumento de dano e você ganha taxa de evasão. Então acho muito importante. Se você tem a Firmamento, você consegue ampliar demais, porque ela compõe tudo que você precisa para essa build. Na linha das propriedades amaldiçoadas, você teria o Torturado, né? Que eu acho que ele é core, todo mundo está utilizando o Torturado, porque quando você dá o dash, você deixa o rastro de fogo que você pode travar o seu inimigo, tá? Então eu acho que o Torturado ele é bem interessante, ele cai muito bem nessa build. E também você pode estar utilizando ali para compor o Torturado o Enfurecido, que quando você tem escudo, se você tomar dano no momento que o seu escudo estiver ativo, você pode devolver aquele dano no inimigo que te bateu, né? E você tem o atrofiado. O atrofiado ele seria o quê? O foco do atrofiado ali é quando você procar o dano contínuo, você gerar um campo um campo sombrio embaixo do inimigo, que você vai aumentar ainda mais o dano que você está dando. E o legal do atrofiado é que quando você proca o dano contínuo, ele vai aparecer embaixo mesmo do inimigo, tá? Na linha de excelência, eu gosto muito de trabalhar com o lutador, todo mundo me conhece, eu gosto muito de jogar com lutador, tô tentando aprender a jogar com gladiador, tá? Mas eu vejo muito mais, você pode estar trabalhando com o lutador, tá? Ou você pode estar trabalhando com gladiador também. Essas são as 2 excelências que eu indicaria. Vocês vão me ver mais utilizando o lutador, porque é um gosto próprio, mas tem muita gente que usa o gladiador. Eu não curto muito, mas aí vai de cada um. Eu vou deixar as 2 core aí que você pode estar utilizando.
Meu ponto de vista sobre essa build, é uma build que dá muito dano, uma build bem interessante. Se você souber jogar, se você souber utilizar o seu golpe místico, tanto para entrar quanto para sair, e você conseguir ativar a palma explosiva sempre com o seu 7 estrela ativo, é uma build que dá muito dano. Mas ela também tem uma fragilidade muito grande, que seria, o seu ponto maior vai ser, se você tiver contra cruzados ou magos, porque eles vão conseguir te travar, e ao mesmo tempo que você tá travado, você vai ficar muito vulnerável, porque você vai receber muito dano, então você vai morrer com muita facilidade, tá? Hoje eu acho que o monge, ele é o maior counter de Tempest, tá? Então você consegue counterar os Tempests que você tá jogando contra, então a sua vantagem maior é principalmente contra a Tempest, então você consegue pegar muita kill e consegue counterar os Tempest no campo de batalha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorei para trazer, sim, mas quis trazer uma coisa bem feita e deixando esse feedback para vocês, né? Que eu acho que assim, o monge tava merecendo, é uma build que tá muito forte, vale a pena para você farmar os seus pontos. Por quê? Porque tá acabando aí, ó, dia 19 tá acabando, você consegue pegar lenda, e lembrando, né, quem pegar lenda agora ganha 10 brasões lendários. 10 brasões lendários é muito bom, então não perca essa oportunidade de conseguir seus brasões lendários. Vira monge e deixa aqui, ó, traz pra gente o feedback de quanto de dano você deu, quantas kills você pegou. E até o próximo vídeo. Não esquecendo, tá? Dá uma olhada na playlist que a gente tem outras builds também, como pra você, se você quiser jogar de Tempest. Fui!